Bom, voltamos para nossa continuação da nossa série de mensagem Cristo em Nós. E se você está acompanhando os outros vídeos, você vai ver que ele tem quase que uma sequência. É interessante você ouvir para que você consiga entender a continuação. E hoje eu quero falar com vocês sobre o texto de João 10:10, que diz assim: O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vamos entender aqui, esse é um dos textos que eu mais curto, é um dos textos que eu já falei sobre ele algumas vezes, mas a gente precisa compreender aonde que esse texto ele se inicia, como eu disse para vocês. Porque a divisão de capítulos e versículos é uma coisa que foi feita bem depois para facilitar a compreensão. Mas não é assim que o autor, né, o escriba, não foi dessa forma que ele escreveu. Ele escreveu tudo junto, sem separação. E se você separa o 10, o 9, o 10 e o 11 de João, você não compreende, porque a gente precisa entender da onde que parte o pensamento do autor aqui. E João, ele está escrevendo a partir do momento que Jesus se depara com um cego de nascença. Porque enquanto Jesus caminhava, viu um homem de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os seus pais? Então estamos diante aqui de um outro texto entrando, e agora a pergunta é sobre esse homem. É nítido que na cultura judaica nós sabemos que as pessoas acreditavam que o pecado era por conta, as doenças físicas eram por conta do pecado. E nós vemos que há evidências de que algumas doenças físicas eram causadas pelo pecado. A gente pode encontrar vários textos. Quando Jesus encontra o homem na aldeia e ele cura o homem, ele fala para o homem: não volte para a aldeia, para que não te aconteça coisas piores, porque Jesus curou ele. Mas aqui nesse texto eles querem entender o que tudo isso aconteceu. E Jesus agora dá um basta nessa realidade e diz assim: não, a culpa não é deles, a culpa não é dele e a culpa não é dos pais dele porque ele nasceu cego. Mas ele nasceu cego para que o poder de Deus se revelasse na vida dele. E no decorrer desse texto a gente vai encontrar os vizinhos se deparando com esse homem que mendigou a vida toda e agora ele se encontra um outro homem. Vamos parafrasear aqui: cabelo escovado, roupa trocada, em pé, caminhando tranquilamente, chega próximo dos seus vizinhos agora e eles perguntam: mas quem é esse? É possível, mas como que isso tudo aconteceu? E se não bastasse, né, os discípulos terem o preconceito, terem a dúvida, aqui não é nenhum preconceito, né? Aqui é mais uma questão de dúvida, porque eles querem tirar a dúvida com Jesus e perguntam: de quem foi a culpa? Porque era cultural achar que alguém tinha culpa. E no decorrer, agora a gente, ainda mais, nós vamos nos deparar com os religiosos. Os fariseus vão querer entender o que está acontecendo com esse homem e vão começar a fazer várias interrogações a ele. E quando no versículo 14 diz assim: e era sábado, dia em que Jesus fez a lama, e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez: como podia ver? E ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, me lavei e estou vendo. Esse daqui é o cego de Siloé, que vai e se lava em Siloé. E agora o cego explica para os fariseus como é. Só que os fariseus, eles estão mais preocupados com o sábado do que com a cura desse homem que não podia ver, que era marginalizado, que era rejeitado. Eles não estão nem se colocando na dor do outro, que é algo característico, né? A gente sabe que dentro desse ambiente farisaico, que era um ambiente religioso, eles estavam mais prezando em guardar o sábado do que fazer o bem no sábado. No entanto, esse foi um dos maiores embates que Jesus teve com eles sobre a cura nos dias de sábado. Eles não tinham entendido que Jesus é o Senhor do sábado, fazendo tudo aquilo que ele deseja. E aqui os fariseus vão o tempo todo dizendo que não era possível que fosse Deus agindo, né? E aí o cara, que aqui, o cego, ele mesmo vai dizer: é possível que alguém faça o que esse homem está fazendo se não for da parte de Deus?
É possível que ele abra os olhos se não for da parte de Deus? E ele vai discorrendo. E os fariseus, eles são tão ousados que eles vão chamar os pais do cego. Convida os pais para irem até a sinagoga para poder dizer o que estava acontecendo, se realmente eles eram cegos. E quando a gente entende um pouco do contexto aqui, nós sabemos que os fariseus, eles já colocaram impedimentos. Se os pais dissessem e fossem de acordo com a fala do filho, poderiam ser expulsos da sinagoga e não entrar mais, porque existia toda essa rivalidade e eles queriam continuar com a religião deles. Queria continuar ali tranquilamente, indo para sua sinagoga, fazendo as suas coisas, sem ter um posicionamento, que a gente diria que eles queriam viver a sua vida simplesmente religiosa e basta. E os pais aqui, para não ficarem numa má situação, eles vão dizer o quê? Que ele tinha idade suficiente para falar por si. E agora o cego vai e fala novamente tudo aquilo que ele viveu. E é muito engraçado porque é muito interessante a gente pensar que esse cego, Jesus vai se revelar para ele como sendo Senhor, e agora ele passa a adorar a Jesus. A gente vê aqui que é uma nítida manifestação de um aspecto de Cristo que é a sua divindade. Porque então ele creu e adorou a Jesus. Só que só quem era digno de adoração para um judeu era Deus. E Jesus, na posição de curá-lo e mostrar para ele a verdade, abrir os olhos dele, mostrar a realidade, agora Jesus passa por esse homem a ser adorado como mais uma manifestação da sua deidade. E aí Jesus diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E algum dos fariseus que estavam perto perguntou: por acaso nós também somos cegos? E Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanecem. A maior manifestação, a demonstração de Jesus para a humanidade é que a humanidade é incapaz de, por si só, produzir qualquer tipo de salvação. Você pode contemplar a lei, você pode olhar para ela, você pode seguir os ritos, você pode fazer tudo aquilo que Moisés disse que o judeu tinha que fazer. E Jesus está dizendo aqui para eles: olha, já que vocês estão dizendo que vocês vêm, então tudo bem, vocês vêm. Então, porque vocês vêm, o pecado de vocês permanece. Porque não há forma de vocês conseguirem se limparem se não vocês entenderem que não é possível se limpar por observar a lei. Porque se você observa a lei, deve observá-la toda. Não só um ou outro. Você deve cumpri-la inteira. Mas sabemos que é impossível que se cumpra inteira. Isso aqui que eu estou explicando para vocês é no capítulo 9. No capítulo 10, Jesus diz: em verdade lhes digo, que quem não entrar pelo curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta, este é o pastor das ovelhas, porque este o porteiro abre, as ovelhas o ouve, ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduzem para fora. Depois de levar para fora todas elas, as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus usa muitas metáforas aqui. A gente vê metáfora da parte da agricultura, da parte aqui da pecuária, enfim, dessa área toda, Jesus usando para demonstrar formas simples de entender a realidade. Mas os fariseus, eles não tinham a clareza de que só quem ouviria a voz de Jesus seriam suas ovelhas. E as suas ovelhas o seguiriam porque conhecem a voz do seu pastor. E aqui Jesus está apresentando que só quem ouve a voz dele e entra pela porta
E quando a gente vai olhar o livro de João, todas essas características estão em Jesus. No livro de João ele é a porta, no livro de João ele é a água, no livro de João ele é o pão, no livro de João ele é a salvação. Então no livro de João vai aparecendo Jesus de várias formas. Ele é o sangue que purifica. E por isso nós precisamos ter esse entendimento e que os nossos ouvidos estejam atentos. Por quê? Porque Jesus, como sendo a porta, aqui no versículo 7 ele vai dizer: então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas, e todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu venho para que vocês tenham vida e vida em abundância. E aqui a gente chega no versículo do nosso texto, ainda que vai continuar. O capítulo 10, o capítulo 11, Jesus ainda vai dar um fechamento nessa história. Mas o meu foco é o versículo 10. Quantas das vezes a gente ouviu falar que o ladrão vem, e esse ladrão é Satanás. Mas o texto está mostrando claramente para mim e para você que o ladrão não é Satanás, é a religião. A religião vem senão para matar, roubar e destruir, e religião espalhada de diversas formas. A religião onde coloca acima da graça, coloca obras, feituras da mão humana capaz de produzir salvação e frutificação a partir da sua natureza humana, muitas das vezes a partir mesmo do seu ego, do seu coração. E aqui nós estamos entendendo que não é esse o caminho. Jesus está mostrando que o caminho primeiro você precisa passar pela porta. E nessa porta que se chama Jesus é você enxergar que você é incapaz, você não consegue sozinho, você precisa de auxílio. Quando nós pensamos na salvação da humanidade, nós precisamos entender que foi tão profunda a degradação que aconteceu por conta da queda, que não havia outra forma senão a Trindade Santa se mover para o resgate da humanidade. Só que eu e você, nós acharmos que conseguimos fazer as coisas, que acreditamos por nós mesmos, que nos movemos por nossa conta, que nós damos o primeiro passo, que nós abrimos o coração, eu e você acreditar nisso é anular tudo aquilo que a Trindade Santa está fazendo para a salvação. Então a primeira coisa que precisamos entender é, por conta do amor de Deus pelas nossas vidas, ele envia o seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar de forma substitutiva. E quando Jesus volta ao Pai, os discípulos vão perguntar para ele: Jesus, mas nós vamos ficar sozinhos? E Jesus disse: não, vos enviarei outro da mesma essência. Aquele outro quer dizer um outro mestre, o Consolador. Então o Consolador, uma vez que a gente passa pela porta, agora ele está em nós, fazendo toda essa ação na nossa consciência e demonstrando para nós que sozinho nós não conseguimos, que nós precisamos depender, que nós precisamos crer. Mas não é a religiosidade nem a religião que vai conseguir fazer isso. É passar pela porta, é entender que é uma ação divina em nós e não uma ação humana para a divindade. Somente quando nós entendemos isso, a gente vai compreender que o Senhor quer um coração contrito e quebrantado. E ele não se agrada de holocaustos e sacrifícios. Por quê? Já foi feito, já está concretizado. O preço foi pago. E agora nós precisamos ter essa clareza no nosso coração e essa certeza. Só quando Jesus é o centro, Jesus é a fonte, Jesus é aquilo que nós precisamos, né? Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos. Quando nós colocamos toda a nossa confiança, toda a nossa expectativa, chegando a Ele com humildade, sabendo, Jesus sabe das nossas imperfeições, mas quando Jesus é tudo em nós, nós passamos a ter uma vida abundante. E agora a religiosidade que tenta escravizar, a religião que tenta te pegar no medo, que tenta pegar você na ganância, ou tenta pegar você muitas das vezes também nas suas necessidades mais básicas que seja, precisa ser destronado, porque você vai entendendo que Jesus nos chamou para a liberdade, é uma liberdade em Cristo. Porque você como ovelha, eu como ovelha, aqui nós ouviremos a voz do pastor e nós saberemos qual é o caminho que precisamos seguir para a vida abundante. Um fortíssimo abraço a vocês.